Como eu desenvolvi meu abdômen? Abdômen é um dos grupos musculares que eu acho que, pelo menos na minha época de adolescência, era o que todo cara queria ter. Todo moleque queria ter abdômen definido, queria ter os gominhos lá aparecendo. E era um grande foco, assim. Eu acho que até mais do que bíceps, que eu acho que os grupos musculares que os adolescentes, assim, mais querem desenvolver costuma ser, acho que a primeira abdômen, bíceps, depois peito e o resto do corpo que se foda, que não chama muita atenção mesmo, não vai aparecer muito quando, sabe, pra chamar a atenção de mulheres assim. Então, tipo, essa questão do abdômen foi algo que, desde que eu comecei a treinar, eu queria muito, porque eu era adolescente, eu era um adolescente mais ou menos de entre 12 a 14 anos, bem magro e falso magro. Então, sem massa muscular, sem definição, e eu não tinha, tipo, já que eu não tinha definição, e já que o fator principal para o aparecimento dos gomos do abdômen é exatamente a definição, é o percentual de gordura baixo, então aí que eu não tinha abdômen definido nem fudendo, né? Por muitos anos, desde que eu comecei a treinar, eu fiz uma porrada de exercício de abdômen. Porque eu via no YouTube, na época da adolescência, e tinha todos aqueles vídeos lá de um montão de fisiculturistas que, sabe, é bem conhecidos lá, não fisiculturistas de competição conhecidos como Mr. Olympia, mas fisiculturistas que apenas competiam em competições menores, mas eram tipo modelo de revista, tal, tinha abdômen bem definido, e eles passavam um montão de treino doido, né, de abdômen, de treinos com 3, 4 exercícios, falando que esse exercício trabalha essa parte, a parte superior, outra é a parte inferior, outra é a parte lateral, outra é pro oblíquo, sabe? Eu vendo uma porrada de variação. Eu costumava fazer um dia de treino em que eu fazia, acho que era tríceps, ombro e abdômen. E abdômen eu ficava praticamente uma meia hora fazendo abdômen infra, supra, máquina de abdômen, sabe? Eu ficava fazendo uma porrada de exercícios para abdômen e até que naquela época eu não acreditava que exercícios para abdômen e qualquer tipo de variação de abdominal iria me fazer perder a gordura. Eu sabia que eu precisava tirar a gordura que estava cobrindo, porque isso daí foi uma informação que eu consegui adquirir desde cedo. Porém, eu não foquei tanto nisso quanto eu gostaria, né? Eu fiz muitos bookings assim, e sempre que eu fazia cut, eu não sabia fazer cut da maneira correta, não sabia realmente calcular as calorias da maneira correta, e não estava treinando da maneira mais eficiente. Então, se você faz um cut e você não treina da maneira mais eficiente, isso daí tem uma grande chance de gerar a atrofia muscular. Você vai perder massa muscular bastante durante o cut se você não estiver treinando, descansando, comendo da maneira adequada, fazendo um treino realmente que dá um estímulo e dá um motivo para o seu corpo manter a massa muscular. Mas em relação ao treino de abdômen, o que eu faço hoje em dia, o que eu fiz, e praticamente é tudo que eu vou fazer pro resto da vida, eu não vou mais perder tempo fazendo uma porrada de exercícios para abdômen, que não faz diferença. Primeiramente, essa coisa de você trabalhar cada parte de abdômen e uma versão diferente de abdominal é mentira. Tipo assim, isso daí inclui também o oblíquo, tipo, qualquer exercício, toda vez que você fizer a flexão de tronco, que no caso assim vai ser que eu recomendo fazer ou numa máquina ou na polia usando a corda, ou até pode usar barra, algumas pessoas também fazem com barra. Você vai fazer a flexão de tronco, você vai trabalhar todo o reto abdominal e também vai trabalhar os oblíquos do lado, sabe? Não precisa fazer aquele exercício de ladinho que eu já cheguei a fazer bastante assim, que é tipo um abdominal, mas em vez de você fazer a flexão do tronco, flexão do tronco para frente, você faz meio que pro lado. Não faz muita diferença. Eu senti um pump nisso aí, mas acredita em mim, parar de fazer esse exercício e apenas focar no básico de uma flexão de tronco com progressão de carga já é o suficiente. E realmente eu acho que para hipertrofiar o abdômen, o melhor que você pode fazer, a melhor opção para isso, seria praticamente isso. E a segunda opção seria você pegar exercícios como agachamento, RDL, stiff, levantamento terra e fazer eles sem cinto. Porque acredita em mim, faz uma diferença. E o pessoal falava assim, mas não querem isso daí. Eles, acho que tinha um mito, e o pessoal falava assim que fazer levantamento terra engrossava a cintura ou agachamento. Cara, eu não sei quem falou isso. Tipo, eu não sei se. Eu acho que uma época foi por causa que, tipo, o Coleman fazia isso muito. E aí a barriga dele dilatou e falaram que tava engrossando por causa que ele agachava muito pesado. Primeiramente ele agachava com cinto. Acho que a terra também fazia com cinto. Então não é o caso que eu estou mencionando agora. Além disso, tipo, a dilatação estomacal é devido ao abuso de insulina misturada com GH e esteroides anabolizantes. Tipo, não tem nada a ver com treino. Eu lembro, nossa, antigão, de pessoas falando na internet assim, eu parei de fazer levantamento até porque eu queria afinar a cintura. Mano, se tu afina a cintura com dieta, com déficit calórico, passando fome e perdendo gordura, não é um exercício que vai mudar a tua cintura, mas é um fator bem genético. A cintura, tipo, o tamanho da sua cintura com pressão de gordura baixo,
é meio que limitante, tu não vai conseguir abaixar além disso. Não dá pra, só se você for um daqueles caras que vai remover uma costela, fazer uma cirurgia para afinar a cintura. Mas normalmente não dá para você fazer muito em relação à cintura. Tem caras que têm uma cintura larga naturalmente, e por mais que eles fiquem com BF baixo, treinem abdômen, tipo assim, até hipertrofiar demais o oblíquo pode ser ruim porque engrossa, mas essa questão de você hipertrofiar muito o oblíquo não é o que vai acontecer se você é natural. Não vai. Porque eu já fiz muito exercício pesado para abdômen, exercício para oblíquo, colocava carga pra caralho, zerava a máquina, botava um montão de peso. E meu abdômen, os gomos deram uma melhorada, eles aumentaram, eles ficaram mais tipo, visíveis. Mesmo com o percentual de gordura mais alto, os gomos do abdômen, eles deram uma hipertrofiada, eles aumentaram, né? Mas mesmo assim, foi necessário eu eventualmente ter que fazer uma dieta, fazer um cutting bem feito, para realmente perder toda essa gordura. Porque, para a maioria das pessoas, eles costumam se acumular mais gordura na barriga ou no quadril. Então esses pontos assim são os que demora mais para realmente secar, porque eles têm mais gordura naturalmente, então o músculo, claro que o músculo deles não vai ficar assim tão visível, como no caso do bíceps. A maioria dos homens não acumula tanta gordura no bíceps. Então, tipo, o bíceps vai ser sempre, se você tiver com 12, 15% de BF, ele costuma ser um músculo que ainda está bem visível, enquanto que o abdômen, já que ele tipo assim, ele acumula mais gordura, é mais quando você está baixando o BF lá para baixo de 10 que ele começa a ficar bem mais visível, assim, né? Porque a última gordura que tá saindo, que você começa a perder, pelo menos comigo, eu começo a perder toda a gordura do superior, né? Vai perdendo aos poucos, assim. O que aí eu já percebo uma definição maior nos superiores, até mesmo um pouco no quadríceps. Aí por último que vai ser abdômen, posterior. Aí por bem último mesmo, quando já não tem muita gordura no meu corpo, que meu corpo vai começar a usar o que sobrou ainda de gordura no glúteo. Porque são os locais mais chatinhos, assim, pra você eliminar completamente. Mas também tem fatores genéticos, tem os caras que até que são bem secos, assim, em relação à gordura no abdômen. Mas treino é bem simples, abdômen não tem segredo. Você, que nem eu falei, é bom você fazer exercícios compostos como agachamento, stiff, RDL, levantamento terra sem o cinto, por causa que o abdômen é utilizado, tipo, ele é bastante utilizado, até mesmo fazer barra fixa utiliza um pouco do abdômen. Então, exercícios compostos são bons para o abdômen. A única coisa que você precisa fazer, especificamente isolando o abdômen, se é um exercício que seria o exercício monoarticular para o abdômen, seria ou uma máquina bem pesada. No meu caso, na minha academia, a minha máquina eu já zerei para mais de 20 repetições, então tipo, não dá para fazer. E por isso que eu opto, então, por fazer na corda, usando a corda na polia. Que esse daí é claro que tem um pessoal que fala assim: ah, mas você tem que. Você vai colocar teu quadril lá no apoio da máquina, no ferro lá. Cara, não tem. Nem sabe, nem, o negócio não chega a atrapalhar. Ainda mais se tiver o glúteo desenvolvido, não tem esse problema, sabe? De você apoiar o seu quadril naquele apoio, naquela estrutura lá, a coluna onde tem lá a polia, sabe? Você vai ter que se apoiar em algum lugar. Ou você pode botar colchonete também, se te incomoda, se você sente dor apoiando o quadril naquela região. Mas com mais peso, você vai conseguir realmente ter uma hipertrofia boa, sério. Na minha opinião, foi só isso que eu faço. Eu costumo fazer abdômen agora, mais ou menos de 2 a 3 séries de trabalho. Com essa carga, vou tentando focar em progressão de carga. Não consegui zerar ainda na polia. O máximo que eu fiz acho que foi com 110 e a polia vai até 130 quilos. Então ainda tem mais um pouquinho de progressão de carga. Mas na minha opinião, eu não acho que meus gomos do abdômen vão hipertrofiar muito mais, pelo menos não naturalmente. Quem sabe se eu usasse hormônios, poderia gerar uma hipertrofia maior dependendo da dosagem. Mas acho que naturalmente já cheguei no limite. Esse é um grupo muscular que realmente eu acho que eu já meio que cheguei no limite de hipertrofia. Porque não é um grupo muscular, na minha opinião, que pelo que eu já presenciei, tem muito potencial de hipertrofia. Tipo assim, quadríceps consegue realmente ter um aumento de circunferência bom. O abdômen, se você hipertrofiar bastante o abdômen, tu não vai ganhar muitos centímetros de circunferência. Ah, mas e aqueles oblíquos lá de fisiculturistas? Isso é por causa de drogas, não por causa de treino. Acredita em mim, você pode fazer o que você quiser. Qualquer tipo, pode fazer uma porrada, fazer 1 hora, um treino só de abdômen. Fazer uma porrada de tipo diferente de abdominais. Ou até treinar de maneira eficiente, que eu estou falando, e focar em progressão de carga, em poucos exercícios de abdômen. Não vai ser o suficiente para você realmente hipertrofiar essa área dessa forma que vai fazer com que tua cintura fique larga que nem fisiculturistas. Não. Mas os exercícios são praticamente esses. Acho que a frequência semanal de 2 a 3 pode ser uma boa. Não precisa muita série de trabalho, 2 a 3. Tipo, eu não acho que vai. Eu acho que tem. Eu acho que você precisa usar o tempo da academia para grupos musculares que requerem mais atenção. O abdômen já está sendo trabalhado em exercícios compostos, sabe? Ele não precisa de muito volume, não precisa de muitas séries. Eu acho que vale mais a pena você focar isso em outros grupos musculares que vão precisar de mais séries, de mais volume, que você pode utilizar seu tempo. E também o abdômen é muito dependente na questão de gordura. Por mais que você tente fazer uma porrada de abdominais, não vai ser o suficiente se você não baixar o porcentagem de gordura. Isso é com déficit calórico, então é dieta. Tipo, dieta.
Hipertrofia para abdômen, fazer um exercício com progressão de carga, bastante peso, repetições normais, assim, não é para tu fazer 15, 20, tipo, acho que de 8 a 12 já é o ideal. E dieta, para você perder o máximo de gordura possível, porque é aí que o abdômen vai realmente ficar visível.